Olá, amigos do programa Em Busca da Verdade, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para estudarmos a poderosa Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, nós estamos estudando as profecias do livro de Daniel. E hoje, meu amigo e querido e amado irmão, estudaremos a quarta visão que nós encontramos neste capítulo, ou seja, analisaremos o capítulo 10. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, meu amigo, a você que se encontra na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, aonde quer que você esteja neste exato momento, sejam bem-vindos ao nosso programa de estudos bíblicos de todas as semanas. Mas antes de entrarmos neste contexto bíblico, antes de trazer aqui uma revelação surpreendente através da palavra de Deus, eu quero convidar você, meu amigo, a fazer uma pequena oração. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine em nosso estudo. Falamos com Deus. Bondoso Deus, Pai eterno, Pai de amor, te louvamos mais uma vez pela oportunidade de estar estudando o teu livro. Abençoa os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo neste exato momento. O Senhor ilumine-os, abençoando-os cada vez mais, nos enchendo de grande conhecimento da palavra. Abençoa, assim te pedimos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, como eu disse no princípio do nosso estudo, vamos estar estudando aqui a quarta visão do livro de Daniel. Só para recapitular, até aqui nós estudamos 3 visões. No capítulo 2, nós temos a primeira visão, o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande e terrível estátua assustadora, e foi através de uma visão que Daniel pudera interpretar o sonho do rei. E falamos acerca dessa visão, dessa estátua assustadora. A segunda visão nós encontramos no capítulo 7. Daniel ele contempla 4 animais estranhos se levantando do mar. O primeiro animal que Daniel viu naquela visão foi um leão alado com 2 asas de águia, que falamos aqui que este leão representa o Império Babilônico. O segundo animal foi um urso com 3 costelas em sua boca, e este urso representa o Império Medo-Pérsia. Falamos ainda do terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas de ave. Este animal representa o Império Grego-Macedônio. Falamos também sobre o quarto animal, terrível e espantoso, que nós a identificamos como sendo Roma em suas 2 fases. A terceira visão nós encontramos no capítulo 8, que Daniel ele viu um carneiro e um bode se duelando. O carneiro representa o Império Medo-Pérsia e o bode peludo com o grande chifre notável representa o Império da Grécia.
falamos sobre essas 3 visões ao longo dessa temporada. E hoje nós vamos estar falando sobre a 4ª e última visão que Daniel escreveu no seu livro, e foi exatamente nas margens do rio Tigre que Daniel ele contemplou esta visão e vai relatar no capítulo 10, 11 e 12, ou seja, esta visão que Daniel vai escrever no final do seu livro é o desfecho para os últimos acontecimentos futuros. Portanto, meu amigo, hoje nós vamos analisar o capítulo 10 e nas próximas semanas vamos estar falando sobre o capítulo 11 e o capítulo 12. Hoje nós vamos deter no capítulo 10 e vamos descobrir aqui, amigo, algo muito interessante. Algo muito importante que com certeza vai ser uma das grandes revelações de Deus para a sua vida. Portanto, pegue a sua Bíblia aí, abra em Daniel, capítulo 10, versos 1. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Daniel, capítulo 10, verso 1, que diz assim: No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesassar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho estranho, ou nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Interessante, meu amigo, que Daniel ele vai ter aqui uma visão, e a palavra de Deus foi clara que Daniel recebeu a visão e entendeu, ele teve entendimento daquela visão. Mas teve algo, meu amigo, ali que chamou a minha atenção, que durante um período aqui, quando Daniel acabara de receber a visão, Daniel estava chorando, Daniel ele estava pranteando, e segundo a Bíblia no qual vemos, foi através de um período de 3 semanas. Durante essas 3 semanas, Daniel estava contristado, Daniel estava triste. Após ele receber a visão, o que acontecer a Daniel, ele vai falar com Deus, ele vai se humilhar diante da presença de Deus, porque ele teve entendimento da visão que ele recebera. E então ele vai clamar a Deus pelo seu povo. E durante 3 semanas, Daniel estava triste. Durante 3 semanas, Daniel estava chorando e intercedendo pelo povo de Jerusalém, pelo povo que estavam ali em Babilônia. Agora, meu amigo, eu quero que você entenda o que levou a Daniel chorar durante estas 3 semanas. Qual foi o motivo, qual foi a finalidade que gerou essa tristeza, que gerou esse pranto, que gerou isto na vida daquele homem? Afinal, qual foi o real motivo que levou ele a prantear pelo povo? E nós vamos descobrir hoje, meu amigo, o que levou Daniel a chorar pela nação. Eu quero que você entenda a seguinte questão. Vamos aqui fazer uma reflexão. Nós sabemos que
o povo de Deus, ele foi escravizado na Babilônia durante um período de 70 anos. Durante esse espaço de 70 anos, o povo ficaria exilado, ficaria na Babilônia. Mas tem uma promessa de Deus que após os 70 anos, o Senhor usaria um libertador. E todas as profecias apontavam para Ciro. Isaías capítulo 44 e capítulo 45 fala de Ciro, 150 anos antes do seu nascimento de Ciro. Isaías já havia profetizado que ele seria o libertador de Israel, seria o libertador do povo. Porém, o que aconteceu, meu amigo? Babilônia já havia caído em 539. Lembra que Ciro fez uma aliança com Dario? E ali Ciro usou uma grande estratégia de secar o rio Eufrates, entrar em Babilônia, e a partir daquele momento, aquele poderoso império caiu, e levantou-se então o Império Medo-Pérsia. Dario, a princípio, começa a reinar há alguns anos, e após Dario, Ciro é quem assume o poder. E se nós prestarmos atenção aqui no capítulo 10, aqui já se passaram 3 anos que Ciro estava no poder. E Ciro ainda não havia assinado o decreto, dando liberdade para os judeus voltarem para Jerusalém e assim edificar aquela cidade. Ou seja, o que levou a Daniel a chorar é porque Daniel estava triste, Daniel estava desolado, Daniel estava atônito. Após ele contemplar a visão, que Deus mostrou algo para ele maravilhoso, ele começou a chorar pelo povo, porque Ciro ainda não havia assinado o decreto, dando liberdade para que os judeus voltassem para a sua terra. Babilônia já havia caído, os 70 anos já estavam se findando, e Ciro não tinha assinado o decreto. E Daniel colocou um propósito no seu coração. Durante esse espaço de 3 semanas, ele resolveu falar com Deus. Ele colocou o caso nas mãos de Deus, para que Deus movesse o coração de Ciro, e assim ele viesse a assinar o decreto. Isso levou Daniel, amigo, a orar durante essas 3 semanas. E durante esse espaço de tempo, Daniel se consagrou. Daniel se colocou na posição para que Deus viesse ouvir a sua petição e atender o pedido que ele tanto queria. Mas, porém, meu amigo, algo aconteceu no decorrer desses 21 dias, ou dessas 3 semanas. Algo muito curioso aconteceu. Vamos olhar aqui, amigo, para o verso de número 12. Daniel capítulo 10 e o versículo de número 12. Olha só o que aconteceu no decorrer dessas 3 semanas. Veja só. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
Você percebeu uma coisa, meu amigo? Que desde então que Daniel aplicou o seu coração a buscar a Deus em oração, no intuito de Deus mover o coração de Ciro para que ele assinasse o decreto, aconteceu aqui neste intervalo uma guerra cósmica ou uma guerra espiritual. Se você for ver aqui, amigo, a palavra príncipe da Pérsia está representando Satanás. Aqui nós temos um confronto não terrestre, mas um confronto espiritual entre Gabriel e Satanás. Porque desde então que Daniel aplicou o seu coração a buscar a Deus, Gabriel veio trazer a resposta de Deus a Daniel, porque Daniel era um homem muito amado, como diz a Escritura, mas porém o príncipe do reino da Pérsia impediu Gabriel de levar a resposta a Daniel. O príncipe do reino da Pérsia é um tipo, é uma figuração de Satanás. Ou seja, Satanás tentou aqui duelar, tentou aqui embargar a resposta que Daniel tanto queria. Agora a pergunta que não quer calar, meu querido: o que levou Satanás a temer aquela oração? O que levou Satanás a impedir aquela bênção? Porque Gabriel foi levar a bênção para Daniel, veio levar a resposta, e Satanás então resolveu contender com ele. Ou seja, qual foi o motivo que Satanás não queria? O que levou Satanás a isto? Por que razão ele temeu? Porque ele duelou ali com Gabriel para que a resposta não chegasse a ele, a Daniel. E teve então que Miguel veio e ajudou Gabriel naquela missão. Ele duelou com o príncipe do reino da Pérsia e assim a resposta chegou a Daniel. E Daniel obteve aquilo que ele tanto queria. Ou seja, sabe o que aconteceu aqui, meu amigo? Como eu disse, Daniel ele estava orando para que Deus movesse o coração de Ciro e assim ele viesse a assinar o decreto. E o anjo estava trazendo essa resposta para ele, que Deus estava movendo o coração de Ciro. Mas Satanás tentou embargar, Satanás tentou impedir de todas as maneiras para que o decreto não fosse assinado. Por que Satanás temeu? Vamos meditar, meu amigo. Qual foi o motivo real? Qual foi o motivo verdadeiro que levou Satanás a duelar com Gabriel? E teve que Miguel ajudar Gabriel naquela missão? Vamos meditar, meu amigo, na palavra de Deus. Bom, por 3 vezes, Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém. A primeira invasão foi no ano 605. E foi neste ano que começou o exílio babilônico, no qual Daniel e seus amigos foram levados para cativeiro. A segunda invasão foi no ano de 597 a.C. e a terceira e última foi em 586 a.C., quando Nabucodonosor ele volta pela terceira vez a Jerusalém, mas ele volta para destruir o santuário. E quando Nabucodonosor ele volta para destruir o santuário, o que acontece? Todos os utensílios que estavam no santuário, ele furta, ele rouba e leva para a Babilônia. Interessante, meu amigo, que neste período, nesse interim, a Arca da Aliança não se encontrava mais ali no santuário, porque alguns judeus resolveram esconder a Arca da Aliança
pegaram a Arca da Aliança e resolveu escondê-la. Lembra da Arca da Aliança que Moisés construiu e que dentro da Arca da Aliança estava contida as 2 pedras do testemunho, ou seja, os 10 mandamentos? Ou seja, essa arca os judeus esconderam. É por isso que quando Nabucodonosor ele chega para destruir o templo, a Arca da Aliança não estava mais ali. Ele só rouba os utensílios que havia no templo, que havia na casa de Deus. Imagine, meu querido, se hoje as pessoas descobrissem acerca da Arca da Aliança. Imagine se porventura alguém encontrar a Arca da Aliança. Com certeza será uma das maiores descobertas arqueológicas de toda a história. Mas enfim, é certo que os judeus esconderam a Arca da Aliança. E o que aconteceu durante esse espaço de 70 anos? O povo estava na Babilônia, longe de Jerusalém, longe da sua terra e longe do santuário. E como eles estavam longe de tudo isso, eles estavam sem sacrificar. Foram 70 anos sem santuário e sem sacrifício. O que aconteceu? Se Ciro assinasse o decreto, o que aconteceria? Os judeus iriam voltar para Jerusalém. Eles iriam reconstruir a cidade e assim reconstruir novamente o santuário e voltar para o sistema sacrificial do santuário. Ou seja, os judeus, eles voltariam a fazer os seus sacrifícios. E era isto que Satanás temia. É por isso que aqui tem uma guerra cósmica, uma guerra travada, uma guerra espiritual entre Satanás e Gabriel, no intuito de impedir que Gabriel chegasse com a resposta para que Ciro não viesse a assinar o decreto. Porque se os judeus voltassem, o santuário seria restaurado e o povo iria voltar a sacrificar. Porque os sacrifícios que eram feitos no santuário apontavam para Cristo, para o Messias, que viria de reger o mundo com vara forte. E era isto que Satanás temia: a chegada de Cristo, o primeiro advento de Cristo no mundo. Porque tudo no santuário, meu amigo, simboliza Jesus. Apontavam para Cristo, apontava para a obra salvadora do Messias. E era isto que Satanás temia. Veja bem, quando se falamos no santuário, o que acontece? Tudo no santuário simboliza Jesus. Ou seja, logo no pátio, quando você faz uma alusão ao santuário, logo no primeiro instante você vai ter o altar do holocausto. E o altar do holocausto era feito o sacrifício diário e também a oferta pelo pecado. E os cordeiros que eram mortos ali, todos os animais que eram mortos no santuário, apontavam para a obra de Cristo na cruz. Ao lado ali do altar do holocausto, você tem uma bacia com água. E a bacia com água representa o batismo. E o Messias viria e ele seria batizado. E Cristo se batizou. Aquela bacia com água representa o batismo de Cristo. O batismo nas águas. Ao entrar dentro do primeiro compartimento do santuário, nós temos o lugar santo. E no lugar santo você tem o altar de incenso, no qual era oferecido as libações, os aromas que ali pairavam no santuário. E o incenso representa a oração de todos os santos. E dentro do lugar santo você tem ainda uma mesa, e em cima da mesa
12 pães, contendo 6 pilhas de cada lado. Esses pães são os pães asmos, ou os pães da proposição. Esses pães representam Cristo, o pão da vida. E note que para fazer esses pães, eles eram feitos com trigo, azeite e água. Esses pães, de modo algum, não levavam a fermento, porque fermento é um simbolismo do pecado. E como Cristo não tem pecado, ou seja, esses pães representam Cristo, o pão da vida e sem pecado. E dentro ainda do lugar santo, você vai ter um candelabro ou um candeeiro, e assim 7 lâmpadas, representando Cristo, a luz do mundo, ou seja, a luz de toda a igreja, porque o candeeiro representa a igreja de Cristo, que ele fundaria após a sua ressurreição. E por fim, meu amigo, quando você sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, você tem a Arca da Aliança, que simboliza a presença, a justiça de Deus, e dentro da arca estão os 10 mandamentos. Agora, se os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o santuário, eles voltariam a usar o sistema de sacrifícios, apontando para Cristo que viria ao mundo. E era isto que Satanás temia, porque o santuário e os ofícios que eram feitos nele era um anúncio que Cristo viria para fazer uma grande obra na terra. É por isso que houve essa guerra entre Gabriel e Satanás. Mas Miguel, um dos príncipes, apareceu e duelou ali e ajudou Gabriel, e ele trouxe a resposta para Daniel, que ele tanto queria. E Ciro, então, ele assinou o decreto, dando liberdade para os judeus irem para a reconstrução da sua santa cidade. Interessante, querido e amado irmão, que quando o decreto foi assinado, alguns judeus optaram em ficar em Babilônia. Daniel, por exemplo, foi um deles, porque Daniel, na verdade, ele já estava avançado em idade. E a viagem de Babilônia para Jerusalém duraria aproximadamente, era uma viagem que aproximadamente era de 1.500 quilômetros. Era muito longe. E as condições naquele tempo eram precárias. E Daniel, por estar no estado já avançado na idade, resolveu ficar em Babilônia. E assim como muitas pessoas, mas outras pessoas que cresceram em Babilônia e que queriam testificar daquela grandeza porque eles nunca tinham visto o santuário. Imagine, meu amigo, a alegria das pessoas que nasceram em Babilônia, que ouviram notícias a respeito que em Jerusalém tinha um santuário, algo maravilhoso, ou seja, as pessoas ficaram alegres e muitos voltaram para ver essa grandiosa obra, porque os mais velhos que foram levados cativos, é óbvio que viram, mas aqueles que eram mais novos, que nasceram em Babilônia, não tiveram a oportunidade de ver o santuário de perto. Imagine então a alegria desse povo quando Ciro assinou o decreto. O decreto foi assinado e o povo então voltou para Jerusalém e finalmente o santuário foi reconstruído. Pega a sua Bíblia aí, amigo, folheia ali, folheia ela aí, alguns livros à frente. Você vai chegar a um livro, é um pequeno livro da Bíblia chamado Ageu. Você está em Daniel, folheia ali algumas páginas, você vai encontrar um livro por nome de Ageu, um livro pequenininho da Bíblia, só tem 2 capítulos.
Aqui, amigo, tem algo muito interessante que o profeta Ageu profetizou, porque Ageu, ele foi um dos profetas que viveu no período pós-exílio, ou seja, após Ciro ter assinado o decreto. E aqui o santuário já havia sido construído, já havia sido restaurado. Olha o que diz aqui, Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 7. Vou ler para você. Olha o que diz aqui. Ageu, capítulo 2, verso 7, diz assim: E farei temer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de Jesus. O santuário, meu amigo, foi restaurado. E quando o santuário ele foi restaurado, o profeta Ageu tomou ali a palavra e começou a profetizar acerca daquela casa que estava sendo reconstruída. E sabe o que o profeta Ageu, amigo, estava concluindo em seu discurso? Que aquela casa, que aquele lugar que estava sendo construído, a glória de Deus vai ser vai dar tanta paz, tanta alegria, tanto gozo, que o próprio Cristo, ele vai ter o prazer de pisar naquela casa que eles estavam construindo. Ou seja, essa casa que eles estavam construindo, meu amigo, um dia Cristo virá e pisará os pés nela. E realmente essa profecia se cumpriu. Cristo, ele veio e pisou os pés no santuário, e pisou os pés naquela casa, dando cumprimento à profecia. O santuário foi restaurado, a obra de Cristo foi cumprida. Satanás tentou de toda a maneira impedir para que o povo, para que Ciro, aliás, não assinasse o decreto, no intuito do povo não ir para Jerusalém. Satanás tentou, meu amigo. Ciro estava em dúvidas. Assino ou não assino? Assino ou não assino? E através do clamor de Daniel, durante esses 21 dias, houve esse confronto, houve essa grande peleja, mas Miguel foi enviado, Satanás foi lançado por terra e Ciro assinou o decreto. O que essa história, meu amigo, ela quer nos ensinar para os dias no qual estamos vivendo? Sabe o que essa história nos ensina? Que o primeiro advento de Cristo é a certeza que ele virá novamente. Porque temos uma promessa que Cristo ele voltará. Ele já veio encarnado, já veio como homem. Agora ele virá com toda a sua glória, com toda a sua comitiva angelical. E o cumprimento do primeiro advento é a certeza que Cristo virá novamente. Assim como Satanás tentou barrar, tentou aqui de todas as maneiras impedir a chegada de Cristo à terra, no intuito de Cristo cumprir a missão, assim acontece, meu amigo, nos dias de hoje. Satanás, ele tem manipulado muitas pessoas. Satanás, ele tem manipulado muitos corações, promovendo falsos ensinamentos, promovendo falsas heresias, promovendo falsos testemunhos.
heresias no meio do cristianismo, falsas doutrinas. Satanás ele tem manipulado, assim como ele tentou manipular Ciro. Ciro estava na dúvida, assino ou não assino o decreto para o povo voltar para Jerusalém. Assim acontece hoje. O inimigo ele manipula pessoas, manipula líderes religiosos, porque nem tudo que se vê hoje, meu amigo, é de Deus. Às vezes você vê algo acontecendo, mas Deus não está naquele negócio. Na verdade, meu amigo, são planos que o inimigo tem colocado nas igrejas, no intuito de fazer com que a pessoa se distancie da pura e santa verdade. E às vezes o que está acontecendo hoje, no meio do cristianismo, esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres, esses falsos profetas que estão surgindo no único propósito, estão sendo manipulados pelo diabo, no intuito, meu querido, de te afastar da verdade. E às vezes as pessoas dão mais credibilidade em tais assuntos do que na própria Bíblia. Às vezes as pessoas dão mais credibilidade em certos tipos de doutrina do que na palavra de Deus. É mais fácil hoje a pessoa confiar na palavra de um pastor ou de um líder religioso do que na própria autêntica palavra de Deus. Satanás tem manipulado pessoas no intuito de fazer com que as tais se desviem da pura verdade. E nós temos uma única verdade, meu amigo, que é a Bíblia. A Bíblia jamais ela erra. O ser humano pode errar, todos nós cometemos erros. Todos nós somos pecadores e sujeitos a falhas, mas a Bíblia jamais errará. A Bíblia é a pura e santa verdade de Deus para mim e para a sua vida. E é através da Bíblia, meu querido, é através da palavra que nós temos que ater, que nós temos que se apegar. Não é com doutrinas. Religião não salva ninguém. Placas de igreja também não salva. O que salva, meu amigo, é a tua fé. O que salva, meu amigo, é você depositar a tua esperança no Deus verdadeiro e principalmente depositar a tua confiança, a tua vida, tudo nas mãos de Cristo. Quem vai te salvar do pecado, quem vai te salvar do fogo eterno, vai ser Cristo. Mas para isso você tem que entregar a tua vida para Ele, meu amigo. Para isso você tem que fazer um voto de se apegar à palavra de Deus. Eu não estou aqui pregando dinheiro, não estou aqui pregando prosperidade. Eu não estou aqui falando de igreja ou de religiões. Eu só sei de uma coisa, meu amigo. Deus tem um povo. E é com este povo que Deus tem compromisso. É um povo leal, é um povo sincero, é um povo humilde, é um povo que se humilha, é um povo no qual está devotado a Ele. É este povo que Deus quer buscar. É um povo que se afaste de Babilônia. É um povo que não vinha se compactuar com os vinhos que Babilônia oferece. Meu amigo, hoje Satanás tem manipulado vidas, manipulado corações. E uma coisa eu falo para você, meu amigo, uma das grandes mentiras que há no cristianismo hoje é a respeito da volta de Cristo. E às vezes Satanás ele está promovendo isso para afastar a pessoa da verdade, promovendo falsos ensinamentos, quando o assunto é a escatologia bíblica. Ensinam por aí, meu amigo, que Jesus virá secreto, que Jesus virá exclusivamente para a igreja. Isso é a maior mentira do inferno, é a maior mentira do inimigo, porque Cristo, ele virá, meu amigo,
na sua glória. Cristo, ele virá com toda a sua magnitude e será algo visível e não secretamente, como todos falam. E ao mesmo tempo, além de Cristo ressuscitar os mortos, no mesmo tempo acontece o arrebatamento da igreja. Porque quando se fala em arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, estamos falando do mesmo evento e ponto final. Cristo não virá três vezes. Cristo não virá secretamente. Cristo não virá exclusivo para a igreja. Ele virá para um povo fiel. Um povo que não venha compactuar com a marca da besta. Um povo que está disposto a aceitar a palavra de Deus como conduta e norma para a sua salvação. Ou seja, o capítulo 10 de Daniel nos ensina que a certeza do primeiro advento de Cristo, com certeza, meu amigo, é a certeza da sua segunda vinda. Assim como o inimigo tentou barrar Cristo, tentou barrar Ciro, aliás, para que ele não viesse assinar o decreto. Assim também acontece hoje. O inimigo, ele barra muitas pessoas. O inimigo, ele tem se infiltrado, promovendo essas coisas no qual estou falando. Eu faço uma pergunta para você, meu amigo. Será que nós estamos dispostos a aceitar a Bíblia como nossa norma, como nossa conduta? Será que nós estamos dispostos a abrir mão das tradições, abrir mão de certos tipos de coisas que estão surgindo e se apegar com a palavra de Deus? Será que nós estamos dispostos a se sacrificar? Será que nós estamos dispostos a se apegar com a palavra? Não se apegar com doutrinas, não se apegar com líderes, não se apegar com as circunstâncias desse século, e sim com a veracidade bíblica. Será que você, meu amigo, está disposto a fazer isso? Será que você está disposto a abrir mão de tudo e aceitar a Cristo como teu Salvador, aceitar a Bíblia como tua norma, como teu livro, como um livro de salvação para a sua vida, como uma norma de conduta para você? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Deixar um pouco de lado as culturas, as tradições, deixar um pouco de lado o comodismo e aceitar as verdades de Deus contidas nesse livro para mim e para você? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Se você está disposto, meu amigo, então se apegue cada vez mais com a Bíblia. Se apegue cada vez mais com a palavra, porque ela é fiel e jamais errará. Eu quero fazer aqui neste momento uma oração pela sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Deus, neste momento eu te glorifico pela oportunidade de estar falando da tua grandeza e do teu amor, através da veracidade da tua palavra. Muito obrigado pelo nosso estudo e nos ajudar a compreendermos Daniel capítulo 10. Porque aprendemos aqui, Senhor, que este capítulo é o desfecho do grande advento, que em breve acontecerá, ou seja, Deus, o seu segundo retorno a este planeta, para buscar um povo zeloso e humilde de boas obras. Abençoa este amigo, esta amiga, os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo neste exato momento. Ser com os mesmos e nos enche de gozo, nos enche de paz, nos iluminando e abençoando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus possa te abençoar e iluminar a tua vida. Como eu sempre digo, meu amigo, se apegue com a palavra de Deus, se apegue com a Bíblia. Na próxima semana, nós vamos estar retornando, falando mais a respeito dessa quarta visão, e vamos aqui trazer os últimos acontecimentos, o desfecho final de toda a história humana.
E lembre-se, querido, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.